Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 137 e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo número 137, salmo muito conhecido, fizemos um hino, quando eu tinha 23 anos, talvez 24 anos, eu fiz uma canção baseada nesse Salmo número 137, Salmo lindo, que diz assim, todos encontraram o Salmo 137? Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira que a minha mão direita define? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Até aqui. Depois leremos o resto. Vamos orar. Senhor, pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale. Sabemos que nós somos inadequados, nós não temos capacidade de nós mesmos para transmitirmos uma tão grande palavra, que é a palavra do Senhor. Mas pedimos então que seja o Teu Espírito Santo, usando, Senhor, todo o vocabulário que temos, para que a Tua palavra faça sentido em cada coração, ó Deus. Que o Teu Espírito revele a Sua vontade, Senhor, para cada vida, para cada família. Que possamos ouvir a Tua voz neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Quando a gente lê essa primeira estrofe, nós ficamos assim comovidos, Um povo assentado às margens do rio, no exílio babilônico, longe da sua terra, porque eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá nos rios da Babilônia, numa terra estranha, eles se assentam e choram. Mas por que eles estavam lá? E por que eles estavam chorando? Eles estavam chorando e estavam na Babilônia porque eles eram culpados. Deus havia mandado os profetas para falar para que eles se arrependessem. Deus tinha dado anos e anos e anos de oportunidades para que eles mudassem de atitude. Deus mandou o profeta Jeremias, não mandou? Deus mandou diversos outros profetas que dramatizavam a situação da nação que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Mas agora, neste momento, eles estão na Babilônia, às margens dos rios, chorando um choro necessário, chorando um choro terapêutico, porque às vezes quando pensamos no choro, nós pensamos numa coisa ruim, mas quando Deus nos permite o choro, quando Deus nos permite a tristeza de coração, quando Deus nos permite o quebrantamento, Ele na verdade está trabalhando em nos curar, e é dessa forma que Deus encontrou a maneira de curar aquele povo, é conduzindo-os para um lugar de dor, conduzindo-os para um lugar de sofrimento, conduzindo-os para um lugar de choro, porque o choro, ele pode levar à reflexão,
E a reflexão pode levar à mudança de coração, mesmo numa terra estrangeira, mesmo numa terra de dor. Hoje nós encontramos, como dissemos aos irmãos, 80 pessoas, moradores de rua, que choram, que sofrem, que têm a necessidade do alimento que lhes é fornecido por ONGs, que não têm onde morar. E muitas vezes nós ficamos olhando aquele choro e ficamos pensando, poxa, temos que enxugar as lágrimas. E temos realmente que enxugar as lágrimas daqueles homens, daquelas senhoras, daquelas crianças, daqueles idosos. Porém, aquele choro é um choro necessário, é um choro resultante de escolhas que foram feitas ao longo da vida. É um choro que é a oportunidade que Deus dá para que eles possam ouvir a voz de Deus os chamando de volta, para que eles estejam novamente na casa do Pai, numa casa de relacionamento com Deus, numa casa de oportunidades, de alavancar a vida para o propósito que Deus tinha desde o início para eles. Nós encontramos aqui um povo às margens dos rios da Babilônia, chorando, mas tudo vai depender do que você faz com o seu choro. Tem gente que é chorona, né? Tem gente que transforma o seu choro em resmungo, que transforma o seu choro em blasfêmia, que transforma o seu choro em murmuração, que transforma o seu choro em descontentamento com a bênção, com a graça de Deus, que não consegue ver que a respiração, que o movimento, que um abrigo, por mais simples que seja, deveria ser motivo de gratidão. O que você faz com o seu choro? O choro é importante, porém ele deve produzir efeitos transformadores na vida do indivíduo. Nós encontramos aqui o efeito que causou nesse povo, no versículo 2, o que diz? Ali nos salgueiros, o que é um salgueiro mesmo? É uma árvore, tá? Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. As dificuldades, as lutas, calaram o louvor, calaram as dificuldades calaram a gratidão, a adoração. A Bíblia fala de uma coisa chamada sacrifícios de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É quando você está chorando, está louvando, está doendo, está louvando, está pesada a situação, está louvando, está angustiado, está louvando. Problema grande na segunda-feira, estou louvando, estou adorando. Está com dificuldade, estou na casa de Deus. Está com dificuldade, eu venho me arrastando, mas eu venho porque eu preciso estar diante do Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Mal consigo andar, eu me arrasto. Sacrifício de louvor. O Senhor Jesus esteve numa cruz, pendurado, nu, exposto. Diz a palavra que o corpo dele inteiro era uma ferida só. Os irmãos conseguem imaginar o que é isso? Era uma ferida só.
porque não havia parte do seu corpo que não havia sido ferida por causa dos nossos pecados. E ele terminou a vida com louvor ao Pai e diz: Pai, é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. Isto é, com dor é adorando, com dor é nas mãos do Senhor, com sofrimento. O que você faz com as lágrimas? As lágrimas, as dores e os sofrimentos são oportunidades. Nós encontramos um homem que às margens dos rios da Babilônia, ele não pendurou as suas harpas. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 1. E nós vamos descobrir que este homem que estava no cativeiro, que este homem que estava entre os exilados, que este homem que estava no mesmo tipo de sofrimento daqueles que estavam consigo, diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Ezequiel: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre mim. Enquanto tinha gente pendurando os seus louvores, enquanto tinha gente pendurando as suas harpas, enquanto tinha gente chorando, se lamentando, entre os exilados havia um homem que naquele momento de dor e de angústia teve visões de Deus. Ele viu a glória de Deus, ele teve um relacionamento com Deus, ele viu os céus abertos, porque a glória de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, ele se manifesta não só em lugares controlados, né? Lugares de culto, lugares de atmosfera boa e festiva, não, é no meio dos exilados, é na Babilônia, é no meio do sofrimento, é no momento de lágrimas, é ali que Deus se revela, é ali que Deus se mostra. E a maior visão daquele homem, a visão da glória de Deus, se deu na hora da dor, se deu na hora em que ele estava longe da sua pátria, se deu na hora que ele estava no meio de pessoas que estavam só chorando e lamentando e que não podiam mais cantar, porque não sentiam alegria no coração. Mas ali naquela situação, ele olha para os céus, ele vê o céu aberto, e ele vê a glória de Deus, teve visões de Deus. Sabe, Deus quer também que tenhamos isso na nossa vida. Não importam as dificuldades que você esteja passando, transforme as suas dificuldades em revelação, em avivamento, em visão. Tem uma promessa de Deus, uma promessa que está lá em Joel, no capítulo 2, que diz que os velhos terão o quê? Sonhos. Quem costuma sonhar muito são os jovens, né? Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Vossos filhos e vossas filhas
profetizarão. Sabe, quando a gente anda com Deus, tem gente que fala, estou ficando velho, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter sonhos, você vai querer produzir, você vai querer seguir em frente, você vai ter aquela percepção de que Deus vai abrir os caminhos e vai derramar bênçãos e graça, e vai se manifestar, e o Shekinah de Deus vai vir, você não vai se encolher, você não vai chorar, você não vai colocar as suas harpas pendurados ou penduradas no salgueiro. Você vai ter visões de Deus. É isso que Deus quer lhe dar. Mas o que você faz com o seu choro? O que você faz? O choro é importante, mas ele deve produzir algo. O choro não pode aposentar seu louvor, mesmo em terra de sofrimento e dor. Está passando por dificuldades? Você está passando por lutas? Louve, agradeça, submeta-se e receba do Senhor revelação, visão, projeto, sonho, e siga, como fez o profeta Ezequiel. Vamos voltar lá para o Salmo número 137. Aquele povo que estava chorando, no versículo 2 diz assim: nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediram-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita definhe? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Nós encontramos aqui um clamor do povo e um anseio do povo por restauração. Está falando aqui: a minha mão se seque, que a minha língua se grude ao céu da boca, se eu me esquecer de ti. Sabe, uma vez o filho pródigo, ele foi para longe da casa do pai. E ele tentou viver distanciado da casa do Senhor. Mas quando ele estava lá comendo, ou desejando comer a lavagem dos porcos, o que aconteceu? Ele se lembrou do pai. Na hora do choro, da angústia, na hora que você está distanciado da casa de Deus, na hora que o coração começa a fraquejar, que haja no seu coração e na sua memória o fato de que existe um Deus que pode restaurar, que existe um Deus que pode libertar, que existe um Deus que não se esquece de ti. Não importa a situação que você esteja. O choro, ele tem que ser produtivo na vida da pessoa. Sabe por quê? Esse povo, ele estava no exílio por culpa deles. Tem um problema muito grande na sociedade, que muitas vezes
quando nós estamos sofrendo, nós colocamos a culpa no outro, não é isso? Nós colocamos a culpa no outro. E daí nós ficamos angustiados e não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que a culpa é nossa. Eles estavam sofrendo, mas a culpa era deles, que rejeitaram a palavra de Deus. Eu me lembro de um personagem bíblico, até as crianças fizeram aqui um trabalho sobre eles, Jacó e Esaú, né? O que Esaú fez, lembram? Esaú, ele vendeu para o seu irmão o direito da primogenitura, não é isso? Ele chegou com fome em casa, o irmão dele estava fazendo um guisado vermelho de lentilha e fez a proposta: eu te dou do guisado se você me vender o seu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? O direito de primogenitura era o direito da bênção familiar, da herança dobrada, era o direito de ser um patriarca. E o que aconteceu? Ele, por um desejo momentâneo, lá estava com fome, para satisfazer essa necessidade, ele vendeu. Hoje em dia a gente ora, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se o Esaú não tivesse vendido o direito da primogenitura, hoje seria, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Ele fez um péssimo negócio. Ele trocou a bênção de Deus para saciar um desejo momentâneo, uma necessidade momentânea de um alimento. Só que ele poderia ter se arrependido. E ele poderia, porque arrependimento é quando você sabe que você é culpado, tá? Não existe arrependimento quando você joga a culpa no outro. Se você jogar a culpa no outro, você não se arrependeu. Vamos lá para Gênesis, só para ver como é que foi esse choro, porque ele também chorou. Gênesis, no capítulo 27, a partir do versículo 38. Depois dele ter vendido o direito da primogenitura e do irmão dele ter sido abençoado pelo pai, olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 27, versículo 38. Diz assim: Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Esse é o tipo de choro que não resolve, tá bom? Esse é o tipo de choro que implica em sofrimento, só que a pessoa não reconhece a sua culpa. Olha o que diz lá no versículo 41. Diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão. Ele se arrependeu? Ele chorou, mas ele não se arrependeu. Então, choro por choro não serve para nada, se não produzir algo de bom. Tem gente que nunca vai mudar de vida porque a culpa sempre é dos outros por tudo aquilo que faz. Lá em Hebreus diz assim que Esaú buscou com lágrimas arrependimento, porém não conseguiu encontrar. Ele não conseguiu se arrepender. Ele só conseguiu culpar o outro.
Então o choro, irmãos, vamos voltar lá para o Salmo número 137. Salmo número 137. O choro não pode se transformar em vingança. Sabe aquele pessoal que está aí, na rua chorando? Aquele pessoal que está aí nas drogas chorando? Aquele pessoal aí que está angustiado, vivendo as suas misérias, traindo e sendo traídos? Só há solução se houver arrependimento e reconhecimento de que são culpados e precisam voltar ao Pai, que chama cada um deles. Mas como é que foi esse povo aqui? O Salmo 137, vamos ver os versículos 7 em diante. Como é que estava o coração do povo? Nós vemos aqui uma das orações mais terríveis da Bíblia, que a gente chama de oração imprecatória. Eles oram assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra as rochas. Estavam arrependidos? Às vezes, o nosso choro é só para colocar a culpa na sociedade, é só para colocar a culpa na família, é só para colocar a culpa no lar. Meu lar era muito terrível. É só para colocar a culpa na falta de oportunidades, é colocar a culpa porque nasceu pobre, numa situação miserável, e daí não conseguiu. Mas, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é resultado das nossas escolhas. O que nós estamos vivendo hoje é resultado dos rancores guardados no coração. O que nós estamos vivendo hoje é resultado da falta de perdão. O que se vive hoje é resultado do distanciamento de Jesus, o único que pode nos transformar. Eu fico muito angustiado quando vejo pessoas apontando o dedo, né? Nunca é culpado, mas quando a gente aponta um dedo, tem quantos para o nosso lado? Experimente. 3 e 1 para cima. O Senhor está vendo. E nós precisamos nos colocarmos na condição de pecadores, contritos, genuinamente arrependidos, sem lágrimas de crocodilo, mas lágrimas de um coração rasgado. Daí Deus vai nos dar o mesmo que Ele deu a profeta Ezequiel. O que Ele deu? Uma visão. Vamos voltar para Ezequiel, para nós concluirmos. Quando nós nos colocamos na dimensão certa, diante de Deus, nós ficamos junto aos rios da Babilônia, mas não aposentamos as harpas, nós temos visões de Deus. E quando Deus lhe deu visão, logo em seguida lhe deu também um ministério. Ezequiel capítulo 2, vamos ler? Versículo 1. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim,
e me pus em pé e ouvi aquele que me falava. Então ele disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas. Se ele ficasse só no choro, no resmungo e no lamento, sem louvores, nem a missão dele ele teria para cumprir. Deus tem uma missão para cada um de nós. E, independente se você está em momento bom ou momento ruim, louve a Deus e se disponha a obedecê-lo. Agora, só disposição do coração também não adianta. Às vezes você tem uma boa disposição, né? Uma das coisas que eu experimentei e que eu aprendi nesses 44 anos de ministério, desde os meus 17 anos, é que todo mundo está disposto. Se você chegar para alguém, qualquer pessoa dizer: está disposto a ir no culto? Estou. Está disposto a ajudar na igreja? Estou. Está disposto a ser um ofertante? Estou. Está disposto a distribuir folheto? Estou. Está disposto a participar da escola dominical? Estou. Todo mundo é disposto. O problema é executar. Então é mais do que ser disposto. Quando Deus chama o profeta para que ele faça, cumpra uma missão, como Deus chama cada um de nós aqui, ele dá também uma ordem, que está no versículo 8. Ou melhor, no versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 de Ezequiel, diz assim: Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo. Depois vai falar à nação. Sabe por que você tem disposição, mas não consegue fazer? Porque você não tem comido do rolo da palavra de Deus, do pergaminho da palavra de Deus. Você não tem se alimentado da palavra de Deus. Você não tem... Quando você perde um culto, você perdeu uma porção, uma fatia da revelação que Deus tem para esta igreja. Você está em déficit. Coma, se alimente, leia, estude, ouça, ame a palavra de Deus. O profeta, foi dito a ele: coma desse rolo da palavra. No versículo 1 do capítulo 3, ele me diz: Filho do homem, coma este rolo. Depois vai falar à nação. Eu abri a boca e ele me deu do pergaminho para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma o que estou lhe dando. Encha o seu estômago. Então eu comi. E em minha boca era doce como mel. Não existe crente sem comer a palavra. Hoje nós vimos 80 moradores de rua, muitos deles sabiam a palavra, mas eles sabiam pelo ouvido e pela memória, mas eles não tinham ainda comido a palavra, eles não tinham se alimentado da palavra de forma a ter a nutrição espiritual e a transformação interior. Um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse: se você não beber do meu sangue e não comer da minha carne, você não tem parte comigo. E Jesus é a palavra.
E você tem que experimentar a palavra. Você tem que ter um compromisso vital com a palavra. Você tem que chegar num ponto de dizer a Deus: Senhor, eu morri, já estou crucificado com Cristo, e agora é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Enquanto isso não acontecer, você é um religioso. Mas Jesus quer que você tenha a vida renascida, transformada pelo poder de Deus. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus. E eu quero perguntar a você se você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Se você já se nutriu da verdadeira palavra, a palavra que é Jesus, e já se permitiu ter a vida totalmente transformada. Porque se você for de Jesus, até as suas lágrimas se tornarão em sementes do reino. Até as suas lágrimas e dores se transformarão em objetos de adoração. Jesus quer transformar a vida. Isso de forma total, absoluta e definitiva. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque temos a liberdade de estudá-la, ó Deus. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque quando ela é ativada e avivada pelo teu Espírito, ela faz sentido no mais profundo interior do nosso ser. Quando não é ativada pelo teu Espírito, é só uma palavra. Mas hoje, Senhor, que essa palavra, movida pelo teu Espírito Santo, transforme cada coração. Que haja a limpeza, a regeneração, a transformação desta vida, numa entrega absoluta a Ti. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.